Bom dia. Quem é Gabriele? Bom dia, quem é Gabriele? Luz? Gabriele Luz? Gabriele, você não recebeu nenhum convite para participar da aula sem pedir autorização para entrar? Manda seu e-mail de novo aqui para eu mandar o convite de novo, porque assim, é, foi coincidência você pedir para entrar e eu estou olhando a sala aqui, porque eu uso aquele quadro para dar aula e eu não vejo, entendeu? Eu já falei isso, a maioria dos alunos já aceitou essa, essa, essa maneira, entendeu? E se não tiver como fazer isso, depois fica inviável ficar dando aula autorizando toda hora não entrar. Manda seu e-mail de novo para mandar um convite. Agora, se o convite não chegar, é porque você já recebeu, você tem que olhar na sua caixa de entradas. Eu vou mandar agora, antes de iniciar a aula. Se já tiver chego, olha lá, então eu já tinha mandado esse convite. É só dar um ok, um aceite lá, pesquisa aí na sua caixa de entrada, certeza que vai ter esse convite lá. É só dar o ok que o pessoal aí já deve ter percebido. Com esse ok em mãos, pode entrar na sala sem a minha autorização. Não depende de nada, na verdade, tá bom? É, Gustavo, eu vou anotar seu nome para eu conferir. Isso deve ser pelo menos nesses aplicativos que a gente usa para fazer chamada. Aí eu não vi o nome lá, tá bom? E aí eu corrijo, tá? Você sabe de que dia que é ou você não sabe ver de que dia que é? Tá bom, eu vou olhar lá, tá? E corrijo. Se é uma falta só, é mais fácil para eu achar, tá bom? Agora, Gabriel, pesquisa lá, vai vir um convite do meu e-mail institucional. Vai vir, não, já foi enviado. É só você dar o ok, que você pode entrar na aula a hora que quiser, sem pedir minha autorização, tá bom? Tá ótimo. Então você vê que a partir da semana que vem não precisa mais pedir nem nada do tipo, tá? Eu vou iniciar a compartilhar a tela aqui, só para deixar reforçar um recado, né? Assim, é importante que olhem o Moodle, tá? Acompanhem o Moodle. As orientações estão todas lá, as atividades, não sei se vocês já perceberam isso, mas sempre tá, eu sempre atualizo exercícios que eu tenho resolvido para vocês, não só em vídeo, mas digitado também. Então, se você quiser, não precisa ver vídeo, pode só ler a solução digitada. Se tem mais dificuldade, pode acompanhar a solução. E aí, eu só quero reforçar a data da próxima prova, porque já está chegando, tá? A gente está próximo de encerrar o bimestre e ela vai acontecer entre os dias 2 e 11 do 11, tá bom? Eu vou anotar aqui no quadrinho, mas de 2 do 11 a 11 do 11 vai estar lá período para responder o questionário avaliativo 2, tá bom? Então, só para reforçar, questionário avaliativo 02 vai acontecer entre os dias 2 do 11 a 11 do 11 de 2020, tá bom? Semana que vem, 27, a gente tem aula.
Na outra semana, 3, a gente tem aula, e 10 nós temos aula, tá? E aí, entre os dias 2 e 11, vocês têm lá para responder sobre funções quadráticas. Funções quadráticas. Do dia 3 do 11, autoavaliação, vai de 3 do 11 a 10 do 11, tá? Opa, deu uma travadinha aqui. A 10 do... Ok? Então vai do dia 3 ao dia 10 do 11, tá bom? Anote essas datas aí, mas eu vou insistir com vocês que vocês deem uma olhada no Moodle. Deixa eu só reforçar um negócio com vocês aqui. Já estão vendo aí? Positivo. Ok, obrigado. Então, vocês podem ver aqui, ó, tem tudo que vocês precisam para cursar, tem aqui, ó, no comecinho, as orientações para o segundo bimestre, tá bom? E questionários avaliativos. Então, eu já liberei aqui, mas você não vai ter acesso. Só a partir do dia 2 você tem acesso, tá bom? Eu vou botando os prints das aulas, mas assim, eu não sei se vocês já acompanharam. Exercícios resolvidos. Eu atualizei tem quase uma semana. Uma vez por semana eu atualizo exercício para vocês. Deixa eu só compartilhar para vocês verem como é o exercício, porque às vezes fica com dúvida uh, de bobeira, assim, entendeu? Porque não tem acompanhado o Moodle. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, soluções do livro didático, que eu vou pondo para vocês. E, por exemplo, a gente está falando de funções quadráticas, certo? Por exemplo, ó, começa lá na página 109. Ó, função quadrática, 105. Então, todos que eu selecionei no que vocês têm que resolver ou tentar resolver para esse segundo bimestre, na medida do possível eu vou pondo. Então, os exercícios da página 105 já estão resolvidos. Quando eu tenho um tempo, além de resolver eles, eu gravo um vídeo com a solução. Então, deixa eu achar um que tem um vídeo gravado. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse, por exemplo, ó, vai estar disponível a partir de hoje. É só clicar no link que ele te leva para a solução do vídeo. Mas se você não quer ver ou não tem tempo para ver, tá lá a solução dele aqui, ó. E aí isso vai acontecendo para todos os exercícios, tá bom? Eu tento resolver todos. Até agora eu consegui resolver todos. Só não leu isso, só não viu quem não quis. Mas isso aqui os gráficos, a gente vai falando. Eu até aproveito aqui e tiro algumas questões para pôr na prova. Vocês vão ver que eu já estou lá na questão 43 resolvendo para vocês. Aqui alguns extras, tá bom? Então, sugestão até de exercícios para prova, tá? Eu, na medida do possível, vou acrescentando. Eu já digitei algumas outras soluções, digitei do 46, do 47, mas ainda não atualizei isso no Moodle. Então, eu deixo a recomendação para vocês acharem um bom caminho de estudar para a prova, tá bom? Então, acompanhar esse Moodle não é à toa, não, tá? A ideia é ajudar vocês nesse sentido, tá bom? E aí, agora, então, eu vou seguir para a parte de funções quadráticas, tá bom? E continuar. A gente estava na última aula falando sobre definir o que era uma função quadrática, tá? Então, na última aula a gente falou o que era só para lembrar, né? Nós falamos o que era uma função quadrática. Então, são funções desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Esses a, b e c são números reais. A, B e C são números reais com A diferente de zero. A, B e C são números reais. O A é diferente de zero. Ok?
Então, isso era uma função quadrática. Aí nós falamos sobre os zeros das funções quadráticas, ok? Então, o que é um zero? A gente disse que um número é zero de uma função quadrática. Então, eu digo que x0 é zero da função quadrática. Se f de x0 for zero, ok? E aí, a gente recordou, então, de que maneira que você poderia resolver equações do segundo grau. A gente viu que precisava se calcular o discriminante, que é o tal do b ao quadrado menos 4ac. E aí, com ele, você pode achar as raízes. Então, isso aqui é um resuminho da última aula. Isso aqui foi as raízes, tá bom? As raízes. E a gente viu, na verdade, que esse delta recebe o nome discriminante porque ele diz para a gente sobre a quantidade de raiz que a equação tem. Então, a gente viu que quando o delta é positivo, tem duas raízes reais distintas. Reais, aí eu vou colocar assim, diferentes, mas significa distintas, tá bom? Quando o delta é zero, nós dizemos que ela tem duas raízes reais iguais. No terceiro ano, vocês vão ver que o nome desse igual, na verdade, tem um porquê que você, em vez de dizer que tem uma, você diz que tem duas. É porque dizer que duas iguais, na verdade, é uma só. A gente vai dizer que ela tem multiplicidade 2, tá bom? E quando o delta é menor que zero, a gente diz que não tem raiz real, tá certo? Então, não possui raiz real. Mas é o que a gente vai aprender também no terceiro ano, é que ela, na verdade, possui duas raízes complexas, tá bom? Essas raízes são complexas e são distintas. Se as raízes são complexas, elas são distintas. Serão conjugadas o nome que a gente dá para elas, tá bom? Mas, então, isso foi o resumo da última aula. Hoje, então, nós vamos falar sobre algumas coisas que complementam essa parte de função, para depois, na próxima aula, a gente poder falar sobre o gráfico de funções e sobre inequações do segundo grau, que é o que falta para fechar o capítulo, tá bom? Então, hoje eu vou preparar o terreno para a gente vir nas próximas aulas falando sobre gráfico de funções e sobre inequações do segundo grau. Então, nós estamos falando sobre funções quadráticas, e aí agora eu vou falar então sobre o que é a forma, chama-se forma fatorada. Hoje nós vamos falar sobre a forma fatorada, sobre soma e produto e sobre a forma canônica de uma função, tá bom? Então, forma fatorada. O que é a forma fatorada de uma função quadrática, ok? Então, na verdade é o seguinte, vamos pensar que a gente tem uma função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? E aí, então, por essa formulazinha que a gente aprendeu, achar as raízes dela, achar os zeros, tá bom? Então, vamos imaginar que x1 e x2 existem, são zeros que existem, ok? Zeros da função. Então, a gente está falando no caso onde a função admite zeros. A gente pode fatorar essa nossa função da seguinte forma. X menos uma raiz, x menos outra raiz. Isso permite a gente identificar o gráfico de funções bem simplesinhas. Ou, através do gráfico, dizer quem são as raízes. A gente vai aprender que gráficos de funções quadráticas são parábolas. Deixa eu dar um exemplo de uma função quadrática, a gente escreveu ela na forma fatorada. E essas raízes indicam para a gente, aonde a nossa função vai passar, vai cortar no eixo x. Então, deixa eu dar um exemplo bem tranquilo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6, é uma funçãozinha quadrática, tá bom?
Quais são os zeros dessa função? Os zeros dessa função são as raízes dessa equação. Eu acho que a gente já resolveu essa equação aqui em sala, né? Algumas vezes. Como é que a gente resolve essa equação? Calculo o delta, então b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Então é 25 menos 24, que vale 1. Quem são as raízes, então? Menos o valor de b, então menos 5, mais ou menos a raiz do delta. Raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes o a. 1 para soma, então 5, né, menos 5 é 5, mais 1, 6, por 2, 3. 5 menos 1, 4, por 2, 2. Então, a forma fatorada dessa nossa função, ela é x menos uma raiz, x menos outra raiz. Ok? Então, está aqui a forma fatorada dela. Como eu falei, a gente vai aprender que o gráfico dessas funções quadráticas são parábolas. E aí a gente vai ver o seguinte, que essas parábolas têm a propriedade seguinte. Se as raízes são 2 e 3, a gente vai ver como esse A aqui é positivo, a concavidade dela é para cima. Então, ela, um gráfico dessa maneira aqui. Aqui ela vai passar nesse valor, no 6, e vai encostar no eixo X exatamente nas raízes, 2 e 3. Então, o gráfico é uma coisa parecida com isso. Tá bom? Então, quando a gente sabe essa forma fatorada, a gente sabe quem é o gráfico sem fazer esforço. E vice-versa. Se a gente dá esse gráfico aqui, ó, falou quem passa no eixo X, você sabe quem é esse C. Deu as raízes, tudo mais. Só fica faltando determinar o coeficiente de A, e isso fica simples quando a gente aprender o gráfico, tá bom? Outro exemplo de forma fatorada aí. Então, exemplo 1, 2. Digamos que a gente pegue a equação, sabe? X ao quadrado menos 4x mais 4, ok? Opa, então, a função, né? F de x igual x ao quadrado menos 4x mais 4. Okay? Então, qual é a forma fatorada dessa função quadrática? A gente precisa achar as raízes, tá bom? Então, a gente vai atrás das raízes. E aí, calcula o delta. O delta, então, é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, você vai ficar com 16 menos 16, que é zero, ok? É o caso que tem duas raízes iguais. E aí a gente fala duas iguais justamente por essa forma fatorada. Quem são as raízes? Menos o valor de b, então menos 4, ok? Mais ou menos a raiz do delta, raiz de zero, que é zero, sobre 2. Então, sei lá, um x1 é 4 por 2, 2. E o x2, 4 por 2, 2, né? Ok? Então, a forma fatorada dela é x menos 2 vezes x menos 2. Que também é a mesma coisa de dizer que é x menos 2 ao quadrado. Tá bom? Bom, quando a gente vai falando sobre o gráfico, a gente vai ver que, diferentemente dessa função que corta o eixo x em dois lugares, essa nossa ela tangencia o eixo x. Ela vai passar nesse ponto aqui, que é o 4, e aqui ela encosta só numa única raiz, no 4 também. Tá bom? Então, essa é a ideia do gráfico dessa nossa função, conhecendo essa forma fatorial. Opa, 4 não, perdão. A raiz é 2, né? Ok? 2. Esse do gráfico, como eu falei, a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? Mas nem sempre a gente consegue escrever uma função em sua forma fatorada. Vamos dar um exemplo onde a gente não consegue escrever na forma fatorada. Por exemplo, se a gente pega essa função aqui, ó, f de x igual x ao quadrado mais 1. Se a gente calcular o delta, né, b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. O delta deu menos 4, menor que 0, ok? Então, não tem raiz real.
Então, a gente não consegue fatorar ela no mundo dos reais, tá bom? Então, não existe X1 e X2 reais que satisfazem uma coisa como essa. Então, nem sempre você consegue fatorar ela dessa maneira, tá bom? Na verdade, então, assim, vou pôr de vermelho aqui, não precisa se preocupar com isso. A gente vai ver lá no terceiro ano, então isso aqui, lá no terceiro ano, que existem unidades imaginárias que satisfazem isso, ok? Mas, nesse momento, a gente não tem condição de fazer isso, tá? Então, esse de vermelho é só a título de curiosidade. E aí, quando a gente fala do gráfico dessa função, quando não tem raiz real, a gente vai ver que ela é algo do tipo que não encosta, não pode encostar no eixo x. Ela passa aqui no número 1, mas ela não vai encostar no eixo x. Tá bom? Então, ela não tem raiz, ela não pode cortar o eixo x. Tá bom? Então, isso aqui é só a título de curiosidade, tá bom? Então, nem sempre você consegue escrever uma função em sua forma fatorada, tá? Essa é a ideia de forma fatorada, e a quantidade de raiz determina de que maneira a gente fatora essa nossa função, tá bom? Deixa eu falar então aqui de soma e produto, que decorre dessa forma fatorada. Eu vou pôr até aqui do lado, aqui, ó. Ok, então, o que é soma e produto? Esse soma e produto recebe um nome mais formal. A gente chama de soma e produto, que é mais fácil de vocês lembrarem. Mas o nome para esse soma e produto, na verdade, é relações de Girard. Não é Jiren, não. Jiren é lá no Dragon Ball, tá bom? Relações de Girard. Deixa eu começar com o seguinte exemplo. Olha só. Deixa eu perguntar para vocês. Determine dois números, sabendo que sua soma é 5 e o produto é 6. Alguém consegue me falar, responder esse problema aí? Dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. Ninguém? 2 e 3? Isso. E o que isso tem a ver com equações do segundo grau? Tem a ver o seguinte, a gente vai ver que essas são as soluções dessa equaçãozinha que a gente falou aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Resolver isso é a mesma coisa que resolver dois números cuja soma é 5 e o produto é 6, tá bom? Então, determine dois números, x e y, digamos, sabendo que a soma eu estou escrevendo bem devagar, gente, porque assim, toda vez que eu encosto aqui, a tela está piscando para vocês? Não. Aqui para mim pisca, entendeu? Eu fico vendo a tela piscando, ela pisca, pisca. Toda vez que eu escrevo uma palavra, uma letra, um número, ela aí a tela some, fica preta e volta, entendeu? É por isso que tá ruim para escrever. Então, determine dois números cujo a soma é 5 e o produto é 6. E aí, então, a gente não precisa saber equações de segundo grau, nem nada do tipo. Se a gente testar, só tem um par de solução, né? Ou x é 2 e y é 3, ou o contrário, né? X é 3 e y é 2. Não tem outra maneira. Até porque no produto, para dar 6, né? Tinha que ser quem? 1 vezes 6, ou 2 vezes 3, ok? E aí a gente testa, ou, por exemplo, menos 2 vezes menos 3, ok? Mas se a gente testa para casar com a soma, a solução é única, né? 2 e 3. Né? Digamos que se o x é 2 e y 3, ou vice-versa, né? Mas a solução só pode ser 2 e 3, né? E aí, o que isso tem a ver com resolver equações de segundo grau? Tem a ver o seguinte, então,
deixar aqui de stand-by por enquanto, nós falamos sobre a forma fatorada. Então, o que a gente pode pegar uma expressão como essa, e se x1 e x2 são as raízes, caso não exista, tá bom? A gente pode fatorar assim, ó, x menos x1, x menos x1, x menos x2, ok? Isso a gente pode acontecer. E aí, vamos continuar observando o seguinte. Quando eu multiplicar tudo aqui, tem que voltar lá naquele pedaço, certo? Então, digamos, se eu fizer x vezes x, isso dá x ao quadrado. X vezes x2 tem um sinal negativo, então menos x, x2. X1 vezes x com sinal negativo, então fica menos x, x1. E aqui no final, então, menos vezes menos é mais, x1 vezes x2. Antes de multiplicar o a por todo mundo, observa o seguinte. Então, eu tenho x ao quadrado. Aqui nós temos menos x, um fator comum, certo? A gente pode pôr menos x em evidência. Vai sobrar quem? x2 somado com x1, né? Se você pôs o sinal de negativo para cá, eu vou botar então x1 somado com x2. Okay? Menos x vezes x1, menos x, x1. Menos x vezes x2, menos x, x2. Mais x1, x2. Ok? Isso desde que existam essas raízes, tá bom? É o caso desse problema aqui. Existem as raízes 2 e 3, né? Por fim, a gente pode multiplicar o a por todo mundo. A vezes x ao quadrado é ax ao quadrado. A vezes x, x1 mais x2, ok? Com sinal negativo aqui na frente, né? Mais a vezes x1, x2, ok? Então, observe que essa expressão é igual a essa. E para que isso aconteça, os termos correspondentes precisam ser iguais. Observe que quem está com x ao quadrado aqui é o a, né? Então a gente não tem nada para fazer com ele, né? Sempre essa parte vai dar certo. Quem está com x na esquerda é o b. Quem que está com x na direita? É menos a vezes x1 mais x2, certo? Então, o que a gente está dizendo? Como precisa ser igual, menos a vezes x1 mais x2 precisa ser igual a b. O termo independente, ou seja, o termo que não tem x, na direita é c. E aqui, quem não tem x, é a vezes x1 mais x2. Então, a vezes, ou x1 mais x2, não, né? x1 vezes x2. A vezes x1, x2 tem que dar c. Daqui a gente tira o seguinte, que a soma das raízes tem que satisfazer que relação? Esse menos a passa dividindo, menos o valor de b sobre a. E o produto das raízes tem que satisfazer qual relação? O a está multiplicando, passa dividindo. C sobre a. Okay? Então, para ou funções quadráticas ou equações de segundo grau, se as raízes existem, elas têm que satisfazer essa relação. A soma delas tem que dar menos b sobre a e o produto tem que dar c sobre a. Ok? Então, na verdade, a gente está dizendo o seguinte, se você pega uma equação do segundo grau, esse termozinho do meio, ele é menos b sobre a e o outro é c sobre a. Então, por exemplo, deixa eu pegar aquele mesmo exemplo lá que eu falei, por que era equivalente a resolver esse problema aqui? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, ok? Se as raízes existem, a gente sabe quem... Na verdade, a gente sabe, tá bom? Mas eu estou partindo do outro ponto de vista. Se elas existem, ela tem que fazer a seguinte relação. A soma tem que dar menos o valor de b sobre a. Significa, na verdade, então, que a soma tem que dar quanto? 5, né? Porque menos 5 é 5. Por 1 é 5. E o produto? É o valor de C sobre A. E 6 por 1 é 6, certo? Então, o produto delas tem que dar 6. Então, tá vendo que resolver aquele problema lá do início, né? Dois números cuja soma é 5 e o produto é 6, ok? É a mesma coisa que resolver essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6.
que a gente resolveu aqui usando a formulazinha, 2 e 3. Então, por isso que a gente fala que equações do segundo grau é a mesma coisa, desde que exista a solução real, tá bom? E resolver esse negócio de soma e produto. Então, por isso que a gente fala que era conhecido desde da era dos babilônios, ou seja, quase 2.000 anos antes de Cristo, resolução de equações de segundo grau, porque eles tinham um método para se resolver problemas como esse. Determine dois números cuja soma é tanto e o produto é tanto. O método dele traduzido na nossa linguagem matemática hoje era esse aqui, ó. Você pega o B, troca o sinal, extrai a raiz, ok? Porque não existia essa simbologia na época, ok? Mas era equivalente a isso. Então, por isso que a gente não diz que essa equação, essa é a fórmula de Bhaskara, porque Bhaskara foi nascer muitos milênios depois, ok? Bhaskara é da época de quase 1.000 depois de Cristo. Estou falando de uma coisa de quase 2.000 antes de Cristo. E aí só no Brasil, por algum motivo desconhecido, que é conhecido como fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas esse método era da época dos babilônios, já era conhecido, tá bom? De como se resolver equações conhecendo a soma e o produto. E resolver equações conhecendo a soma e o produto é equivalente a resolver equações do segundo grau, pelo que a gente falou aí agora, tá bom? Um outro exemplo de soma e produto. Dois números cuja soma é 4 e o produto é 4. Quem devem ser? Quem devem ser esses números? Dois números onde a soma é 4 e o produto é 4. Alguma sugestão, algum palpite? 2 e 2. Isso, 2 e 2, né? Ok, só tem eles que dão certo, né? Esse é justamente quando o delta é zero, né? Ó. Aqui a gente tinha feito aqui, ó. Dois números cuja soma é 4 e o produto é 4. 2 e 2, tá bom? Agora, nem sempre é possível, né? Pode ser que não existam raízes reais. É o exemplo lá do x ao quadrado mais 1 igual a zero. O delta é negativo, né? Se você estivesse procurando aqui, quem seria x1 mais x2? Não tem b, né? É menos b sobre a, então é porque é zero. E o produto delas tem que dar 1. E aí, o que a gente vê é que não tem como, né? Ok? Então, nem sempre você consegue, né? A gente tem que ter em mente que as maneiras de se resolver problemas não são únicas, ok? Mas a gente tenta, né, na medida do possível, melhorar esse nosso método de solução, tá bom? E aí, nem sempre você precisa ir atrás, então, daquela fórmula para resolver. Okay? Entretanto, pode existir, principalmente quando o delta não é exato, pode existir raiz e a gente não conseguir achar a soma e produto, tá? Não significa que não tem, tá bom? Significa que às vezes é só difícil para você resolver. Quer ver um exemplo? E aí, assim, aí a gente faz uso da fórmula. Por exemplo, este aqui é uma que tem raiz, x ao quadrado menos 2 igual a zero. Se a gente for atrás das raízes, o que ela tem que fazer? x1 mais x2, não apareceu o termo de b, certo? É zero. E o produto delas tem que dar quantos? Menos 2. Será que a gente consegue determinar dois números onde a soma é zero e o produto é menos 2? Então, né, por soma e produto, às vezes não é simples resolver isso aqui, né? É porque, na verdade, os números que a gente está procurando são mais ou menos raiz de 2, ok? E aí, na verdade, quem estão procurando as raízes, se a gente calcular o x1 e o x2 lá, é mais ou menos raiz de 2. Observe que quando eu somo raiz de 2 com menos raiz de 2 dá zero, e se você multiplica como tem sinal trocado, dá negativo, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2, ok? Então, satisfazem isso. Então, nem sempre a gente consegue achar usando soma e produto, mesmo que exista, tá bom? Então, tem que tomar o cuidado. Esse aqui, como eu comentei lá atrás, ó, o exemplo 4 tem raiz real, mas a gente não consegue achar só por tentativa e erro no soma e produto.
Já esse aqui não tem raiz real, tá bom? Como a gente comentou lá nesse exemplo aqui para trás, ó. Foi o exemplo de verdezinho aqui, ó. Não tem raiz real. Eu até botei quem são, né, de vermelhinho aqui as raízes. É mais ou menos I, tá bom? Mas não é porque você não consegue resolver por seu produto que não exista a raiz real, tá bom? Simplesmente, às vezes, você não consegue porque ela não é exata, né? Ou pode aparecer uma fração ainda. E aí a gente sempre tem que lembrar que a gente tem um método de resolver que é aquela fórmula, tá bom? Não pode desprezar a fórmula, mas se você puder sempre aprender algo a mais, não vai te atrapalhar, tá bom? Então, a gente falou da forma fatorada, e aí, como eu falei, na próxima aula eu quero falar sobre o gráfico, eu vou falar sobre um negócio que é conhecido como forma canônica da função. A forma canônica de uma função, qual é a vantagem dela? A forma fatorada, ela depende de ter raízes ou não, né? Ok? A forma canônica, você sempre consegue descrever ela dessa maneira, tá bom? E aí ela vai fornecer para a gente um negócio que a gente chama o vértice da nossa função quadrática. Na próxima aula, como a gente vai falar sobre o gráfico, mas observa assim, a ideia desse gráfico é sempre formar uma parábolazinha. Ou seja, ele tem um ponto onde ela para de descer e começa a subir, ou ao contrário, quando o gráfico for de uma função com a concavidade invertida, ela para de subir e começa a descer. Esse ponto, ele é conhecido na matemática como ponto de inflexão, mas na parábola a gente chama ele de vértice, tá bom? E aí aparece essa noção de vértice da parábola para a gente aqui agora. O que é, então, a forma canônica de uma função? A ideia é pegar uma função quadrática dessa, da forma ax ao quadrado, mais bx mais c, e reescrevê-la da seguinte maneira, ok? Eu vou botar aqui o resultado final, depois, na próxima aula, eu explico de onde sai isso, tá? Mas você consegue escrever da seguinte maneira, sempre consegue escrever como sendo assim, ó. Okay? Então, na verdade, a gente sempre consegue reescrever isso, a parábola, essa nossa função quadrática dessa maneira. Pode parecer feio, mas é o seguinte, quem que é b ao quadrado menos 4ac? A gente chama de delta, na verdade, né? Como aqui está com sinal trocado, aparece um menos delta, né? Então, na verdade, a gente pode reescrever assim, ó. É a vezes x menos b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, ok? Pode parecer que não tem vantagem nenhuma, mas como eu falei, no gráfico, ele dá elementos novos para a gente, que então eu vou definir já hoje o que é o vértice, tá bom? E na próxima aula usar ele. O que é o vértice de uma função quadrática? Okay? Então, se você tem uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, o vértice é um ponto que vai estar no gráfico dela que tem essa propriedade. O x é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a. Como eu falei, isso aqui você permite identificar quem é esse pontozinho aqui, ó. Quem é esse ponto aqui, quem é esse ponto aqui, quem é esse ponto mesmo que ele não corte o eixo x. E aí, por exemplo, o legal é que para funções como essa aqui, ó, x ao quadrado mais 1, que não corta o eixo x, que não tem raízes, ainda assim você consegue escrever lá em sua forma fatorada e achar o vértice da função, tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo, tá? E a ideia de onde sai isso é de completar quadrados. É mesmo que a gente usou para obter a forma de resolução de equações de segundo grau. Então, deixa eu pegar um exemplo, sem sair nem aplicar a fórmula direta, tá bom? Você tem assim, x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu gosto de usar esse exemplo sempre. A ideia é completar quadrados aqui. E aí, assim, vou puxar para cá um pouquinho, então.
Vamos lembrar o que a gente fez na última aula lá. Quando a gente tinha, porque eu gosto de usar porque eu sempre fico no mesmo exemplo. Lembra lá quando a gente tinha assim, x menos 5 sobre 2 ao quadrado? A gente escreveu como sendo x ao quadrado, né? Menos 2 vezes x vezes 5 sobre 2, mais 5 sobre 2 ao quadrado. Esse 2 mata esse 2, você fica então com x ao quadrado, menos 5x, que é esse pedaço que a gente tem aqui, tá vendo? Mais 5 sobre 2 ao quadrado. Eu nem mexi nesse 5 sobre 2 ainda, tá bom? Eu fiz isso já na última aula. Só que lá a gente queria resolver isso igual a zero, então eu podia somar de um lado e somar do outro. Aqui eu não tenho essa opção, eu estou mexendo com a função. Então, quando eu quero completar o quadrado nessa aqui para obter a forma fatorada, é o seguinte, se eu efetuar uma conta, se eu somar 5 sobre 2 ao quadrado, lembrando que 5 sobre 2 ao quadrado é quem? É 5 ao quadrado, que é 25, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então, se eu somar 25 quartos aqui, eu estrago a nossa função. Então, o que você faz para não estragar? Eu vou manter o verde lá. Eu somo e subtraio. Porque um número menos ele é zero. Isto mais 6. Okay? Observe que o de verde menos de vermelho é zero. A função está igual ao que estava lá em cima. A vantagem de escrever isso é que, então, agora a gente pode pegar esse pedacinho aqui e trocar por isso. X menos 5 sobre 2 ao quadrado, mais 6 menos esse 25 quartos de vermelho. E aí, tudo que eu preciso fazer agora é juntar somar essas frações, né? 6 menos 25 quartos. E aí o mínimo é 4. 4 vezes 6, 24, menos 25. Que dá menos 1 sobre 4, ok? Então, quando a gente fez isso aqui, ó, x menos 5 sobre 2 ao quadrado, menos 1 quarto, ok? Observe que, vou voltar aqui rapidão, olha só. Aqui nós temos que, ele falou, você fatora como sendo menos b sobre 2a. Opa, então, perdão, aqui é b sobre 2a, ok? B sobre 2a. Então, você fatora como b, é menos b mesmo. Ok, tá certo. Você fatora como b sobre 2a, então, menos 5 sobre 2 vezes 1, menos 5 sobre 2. E aí sobrou 1 quarto aqui com sinal negativo, certo? Esse 4 é 4 vezes 1 embaixo. E recorde aqui ó, que o delta, a gente calculou o delta dessa nossa função. O delta, ele é 1, né? Então, menos 1 quarto apareceu, tá bom? Isso surge naturalmente quando a gente faz a mesma ideia aqui para completar, tá bom? Aqui ele está dizendo para a gente quem é o vértice dessa nossa função. O vértice tem coordenadas menos 5 sobre 2 e menos 1 quarto. Ok? O legal aqui é o seguinte. Ele diz aonde essa função vai começar a fazer essa voltinha. Ok? Onde vai começar a fazer essa voltinha. E diz também, quando a gente for falar sobre máximo e mínimo de funções, que é o próximo tema, quem é o valor mínimo que essa função assume, porque eu observo que esse pedaço é sempre positivo. Então, o valor mínimo que ela vai assumir é menos 1 quarto. Então, quando a gente fala de funções quadráticas onde o a é positivo, a gente pode sempre pensar em mínimos. E pensando nesse mínimo, eu estou dizendo qual é o menor valor que ela assume. Bom, vai dar 11 horas, tá? E assim, é importante, então, vou parar aqui para não avançar mais, mas essa parte do vértice e do gráfico, na verdade, principalmente do gráfico e, consequentemente, falando do vértice, é conteúdo da próxima aula. O conteúdo de hoje, essencialmente, era essa parte de forma fatorada aqui, tá bom?
Então, o que importa, mais do que se preocupar com vértice nesse momento, é entender essa parte da forma fatorada. E aí, como eu estava explicando, ele vem de se fazer isso, tá bom? Eu só quero conferir o sinal porque eu acho que é menos B sobre 2A, sim. Não sei se estou falando besteira. É menos B sobre 2A, sim. Ok, deixa eu só... Aqui eu estava certo quando eu escrevi no início aqui, é menos B sobre 2A. Menos B e menos B sobre 2A. Ok? Eu vou parar a apresentação. E aí, na próxima aula, hoje deu para falar de forma canônica. Essa forma canônica ajuda a gente para identificar gráficos de funções, assim como a forma fatorada. A vantagem é que, mesmo funções que não tenham raízes, a gente consegue a forma canônica. Já para a forma fatorada, só funções que têm raízes ou zeros, a gente consegue determinar essa forma fatorada dela. E é isso. Então, assim, quando a gente estiver no gráfico de funções, ajuda bastante a determinar qual é a função. E conhecer a forma fatorada, como eu adiantei. Depois que fala de gráfico de funções, a gente fala sobre equações e inequações de segundo grau. Junto, né, em conjunto de tudo isso aí, aparece os conceitos de máximos e mínimos de função, tá bom? E com isso a gente tem, então, consegue determinar ou máximos ou mínimos de funções, dependendo do sinal que for a nossa função quadrática, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, algo do tipo? Nada? Tá tudo certinho? Eu acho que eu tinha falado bastante coisa. Pois é, mas é isso que eu estou falando sobre atividade, né? Eu tenho botado para vocês os exercícios resolvidos, né? E tenho tentado gravar vídeos para poder ajudar, né? Mas assim, matemática é isso, é só na hora de fazer atividade que a gente consegue compreender, entender, né? A gente acha que está entendendo até ir resolver o exercício. Daí, na hora que vai resolver o exercício, se não sair é porque não está entendendo. E a solução para esse problema não tem outra, é trabalhar, né? Fazer exercício, tentar fazer exercício, mais exercício, tirar dúvida. Eu sempre digo que é igual andar de bicicleta, né? A gente só aprende caindo, né? Ninguém aprende sem cair, né? E não sei de que maneira a gente consegue aprender se não for assim. Bom, se ninguém tem mais nada, eu desejo boa semana para todo mundo. E a gente se encontra aí na terça-feira de semana que vem, tá bom? Lembrem das atividades, tentar resolver os exercícios. E é isso, eu vou parar a gravação, tá bom?